Boa noite, queridos amigos da Casa Espírita Luz de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, em mais uma noite, para que possamos conversar juntos sobre mais um tema pertinente à doutrina espírita. E o tema escolhido para a noite de hoje, enquanto os nossos amigos vão chegando, é a obsessão espiritual e as redes sociais. Qual a correlação que nós podemos fazer, que a doutrina espírita faz, acerca da obsessão espiritual e as redes sociais? Querendo cumprimentar a todos os amigos que estão chegando, a todos que aos poucos vêm se fazendo presente na noite de hoje. Nós vamos iniciar lendo então uma mensagem no livro Pão Nosso, de Chico Xavier. É a mensagem 117, em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seres benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coanudam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhe agregaram ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. E assim, queridos amigos que estão chegando, inspirados por essa linda mensagem de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos elevando nosso pensamento a Deus, fechando os nossos olhos, erguendo nosso coração em prece, pedindo a Jesus e aos Espíritos amigos o amparo a esta noite de aprendizado, para que sejamos todos nós, irmanados na mesma vibração amorosa, amparados pelo Cristo, inspirados por Ele, conduzidos por sua mão, para aprendermos um pouquinho mais e podermos utilizar este aprendizado na edificação da nossa construção espiritual a cada dia. Que assim seja.
Boa noite, então, mais uma vez aos amigos que foram chegando, que já estão aqui para mais um encontro dessa noite. Então, comentando com vocês, conforme nós havíamos divulgado anteriormente, o tema da noite é a obsessão espiritual e as redes sociais. É um tema tão atual, como sempre esteve nos últimos anos, né? Na verdade, principalmente na última década. A utilização da internet como um veículo de comunicação necessário, útil e, na verdade, até mesmo essencial, porque se não fosse por ela, nós não estaríamos nos comunicando nesse exato momento, utilizando essa ferramenta tão importante e tão útil para o progresso da humanidade. Mas como toda evolução que vem oferecer a possibilidade de progresso humanitário, também nós encontramos diante dessas possibilidades os desafios, aqueles desafios do bom uso e do mau uso da ferramenta. Isso vale para remédio, isso vale para veneno, isso vale para qualquer coisa, inclusive para a internet, inclusive para as tecnologias novas que vêm surgindo e se tornando ferramenta necessária, como a gente comentou. Então, o desafio da noite vai ser nós conseguirmos fazer esta ponte de compreensão sobre esse tema que é tão importante. Nós vamos conversar hoje sobre a possibilidade de nós sofrermos ou não influência espiritual ao fazermos uso das tecnologias da internet, né, de toda a questão cibernética que hoje encontra-se à nossa disposição. Então, é possível que a gente sofra influência espiritual, obsessão, através da internet? Através das mídias sociais? Vamos lá. Kardec nos propõe, no Livro dos Espíritos, eu vou iniciar lendo para vocês uma questão que nós espíritas sempre repetimos muito ela, porque é muito importante que a gente saiba e reforce cada vez mais sobre esse tema. Na questão 459, a pergunta é: os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? E a resposta que os espíritos nos trazem é: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que quase sempre são eles que vos dirigem. Esta é a resposta que nós encontramos no Livro dos Espíritos. E com esta questão 459 do Livro dos Espíritos, a gente abre então a nossa conversa da noite, elucidando aqui o quão vulnerável nós somos para a influência espiritual, seja ela boa e seja ela má. E por isso, nós precisamos compreender que a internet também não está imune a isto. O nosso uso à internet não está imune a essa influência, porque afinal de contas, se são eles que porventura nos dirigem na maior parte do tempo, vocês acham que os espíritos eles se afastam quando a gente está diante de um computador, diante de um celular, de um smartphone ou de qualquer outra forma de comunicação virtual? Na verdade, não. Na verdade, nós estamos sempre acompanhados. E essa legião que nos acompanha, quando eu falo legião parece uma infinidade, né? Mas os espíritos que nos acompanham, eles têm o mesmo teor vibracional que nós permitimos que eles tenham, que nós nos permitimos ter e, portanto, atraímos por sintonia vibratória. Mas para que a gente entenda um pouquinho mais sobre o que é a obsessão espiritual, para que depois a gente entre na questão da obsessão espiritual e as mídias sociais, nós vamos entender o que é obsessão espiritual. Para que a gente inicie, então, a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação de Kardec é: a obsessão é a ação persistente que um mau espírito causa sobre um indivíduo. É no capítulo 28, no item 81. Então, é a ação persistente que um mau espírito causa sobre um indivíduo. Então, isso seria obsessão espiritual. Ela pode acontecer de várias formas. A obsessão espiritual, ela não acontece somente
de desencarnado para encarnado, como comumente a gente acredita. Tem um livro que eu costumo sempre sugerir, recomendar, ele é de uma leitura muito tranquila para fazer, muito agradável, que é o livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, que ele nos elucida de uma maneira muito prática algumas formas de obsessão. Então, se nós pegarmos a mais comum, que é aquela que a gente conhece, que é a de desencarnado para encarnado. Então, é um espírito que se vincula a um ser encarnado, né? A um de nós que está aqui. Esse espírito se vincula por diversos motivos, seja por sintonia espiritual, seja por uma mágoa, seja por uma questão de vingança ou simplesmente afinidade. Temos também a obsessão espiritual entre desencarnados, de desencarnado para desencarnado, né? São espíritos que desencarnam e no plano espiritual continuam essa questão da obsessão, justamente pela ausência de perdão, pela ausência da questão dessa possibilidade de recomeço que eles não se permitem. E temos também a possibilidade de encarnado para encarnado, porque afinal de contas nós somos espíritos, né? Nós todos estamos aqui encarnados na condição de alma. Então, entre encarnados, nós também nos obsediamos. Nós também estamos a influenciar os nossos irmãos com nossos pensamentos, com as nossas más vibrações, com as nossas mágoas, com ódio, com rancor, com inveja. Então, e também nós estamos a emanar boas vibrações, mas na questão da obsessão seriam esses sentimentos mais inferiores, mais inferiorizados. Então, existem essas formas, que são as mais comuns, de obsessão espiritual. E nós precisamos ficar atentos a elas, porque elas são muito comuns. Só que como a gente vai falar mais sobre a obsessão espiritual relacionada à rede social, a pergunta que existe é: existe dependência tecnológica? Falando agora aqui, independente da obsessão espiritual. Existe dependência tecnológica? Sim. Hoje a dependência tecnológica, os vícios cibernéticos, eles estão em pauta, inclusive, nos consultórios de psiquiatria, de psicologia, de pediatria, porque se tornou, infelizmente, uma grande prática de mau uso das tecnologias. O uso excessivo dela pode sim gerar dependência com sintomas de abstinência muito semelhantes a qualquer outra drogadição que a gente conheça e que a gente está habituado a encontrar, a conversar e saber, né, que é o mais popular. Então, o vício cibernético, ele se manifesta assim. Existem estudos ingleses e estudos americanos de universidades renomadas que apontam, inclusive, que quando ficamos mais de 2 horas por dia assistindo a vídeos ou jogos eletrônicos violentos ou imersos nas redes sociais, nós tendemos a ter um comportamento de solidão, um comportamento de isolamento. Tendemos também a ter o sentimento de inveja, porque nós nos comparamos, principalmente quem está muito vinculado às mídias sociais, porque as postagens, elas nunca mostram pessoas tristes, pessoas infelizes, pessoas amarguradas, elas mostram justamente o oposto. Lá só se vê vida perfeita, só se vê ideal, só se vê corpos lindos, todos trabalhados, todos malhados, com roupas da moda, de marca, todo mundo muito bem maquiado, muito bem produzido. Então, isto faz com que o nosso cérebro busque a comparação. E ao nos compararmos, a gente sabe que nós, na vida real, ninguém é perfeito, então nós nos inferiorizamos. E aí abrem portas para sentimentos ruins, como, por exemplo, inveja, baixa autoestima.
insônia, né? Então, essa questão, por exemplo, dos jogos eletrônicos tem despertado nos adolescentes e nas crianças comportamento de insônia, dificuldade para dormir, agitação. Em crianças muito pequenas, inclusive, esse estudo inglês aponta que podem apresentar, inclusive, características semelhantes a autismo. Por quê? Porque dessensibiliza. A criança não foca mais em olhar para o outro, ela olha para a tela. Nada é mais interessante do que a tela que ela está assistindo ali. Aquele desenho, aquele filminho que parece tão inocente, mas ele é hipnótico. Então ele distrai a criança, vamos falar da criança agora, distrai ela justamente daquilo que ela deveria estar se vinculando naquele momento, que é nos estímulos sociais. Nós somos seres sociais, o nosso cérebro é social, o nosso desenvolvimento, ele necessita do social. E quando nós não nos expomos a isso, ou pelo menos evitamos isso, canalizando isso para a rede social, para a internet, para videozinho, para jogos, mesmo que sejam jogos educativos em excesso, nós estamos impedindo essa criança de se desenvolver adequadamente, porque ela estará tendo menos estímulos sociais e mais estímulos eletrônicos, inclusive despertando o sentimento de impaciência, porque na internet tudo está a um controle de um clique, de um simples clicar eu tenho uma resposta imediata. As crianças não têm mais paciência nem para as propagandas que passam em alguns vídeos. Por quê? Porque elas passam a ter muita impaciência. Então, quando essas crianças saem dessa velocidade extremamente acelerada que a internet oferece e elas vão para a vida real, onde elas percebem que para fazer qualquer coisa, para montar uma pista, para montar um jogo, para montar um quebra-cabeça, para tudo isso requer mais tempo e mais paciência, aí a gente percebe já os primeiros danos que a criança vem sofrendo, porque ela já não tem mais essa paciência para oferecer, porque ela quer a velocidade que o clique da internet oferece tão rapidamente. Temos muitas pessoas com síndrome do pensamento acelerado, também tendo como uma das causas esse ritmo frenético que nós estamos nos submetendo hoje, principalmente, sim, pela nossa tecnologia, pela tecnologia que se dispõe aí. Então, a dependência tecnológica, ela é já tratada como uma patologia. Dentro dos consultórios psiquiátricos, médicos, psicológicos, já se percebem essas consequências graves, né? Mas isso tudo seria saudável do ponto de vista espiritual? Será que seria? Veja bem, se a gente for considerar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, tudo que ligares na terra será também ligado no céu. Então, quer dizer, Jesus já falava de uma espécie de Wi-Fi, de conexão, né? Que nós temos hoje. Tudo aquilo que a gente conecta aqui também é conectado lá. Onde é lá? Lá é no plano espiritual. Lá é no nosso espírito. E quando eu falo lá, eu estou querendo dizer que não é tão longe, é aqui, é no nosso ser, porque nós somos espíritos encarnados. Então, há sim prejuízos para o nosso espírito, não é saudável do ponto de vista espiritual, sem sombra de dúvida. Porque os espíritos obsessores, eles se usam de subterfúgios para plantarem a discórdia, para plantarem essa questão da solidão, essa sensação de tristeza, de depressão. Então, por que não se utilizar também dos recursos tecnológicos para fazer isso? Infelizmente, a gente vê muito disso acontecendo. Se a gente for pensar,
nas várias formas de nós causarmos uma viciação tecnológica e espiritual, a gente poderia citar hoje a pornografia, por exemplo. A pornografia não é de agora que a gente sabe que ela gera lesões também no perispírito quando há esse abuso da pornografia. Então, existem muitas pessoas viciadas em ver pornografia no celular, no computador. E a pornografia tem sido hoje uma das primeiras formas de apresentação da sexualidade humana para os jovens, para os adolescentes. E isso tem se tornado, sim, um grande problema, que acaba por eclodir lá na frente em disfunções da sexualidade humana, porque de novo entram os mecanismos de comparação, que prejudicam tanto. E a pornografia tem sido uma problemática dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos. Ela passa a se tornar, sim, um grande problema, quando casais acabam por descobrir que um dos seus cônjuges, o cônjuge, está atraindo seu companheiro ou companheira através da rede social, por exemplo. Nós temos a traição virtual, por falar nisso, né? Como também um grande fator de desestruturação familiar, aonde a gente encontra ali um prato feito para os obsessores agirem. Então, a traição virtual, hoje, ela é extremamente comum. Se a gente pensar, mas foi só um flerte, foi só um elogio. Veja, a intenção, às vezes, ela diz muito mais do que a tua ação. E a ação, ela edifica a tua intenção. Então, muito cuidado com a traição virtual, porque ela é um primeiro passo para que se desestruture algo que é para ser sagrado, que é a família. A família é um dos fatores de progresso da humanidade. Então, tem se permitido muito essa influência espiritual dentro do seu lar, através da rede social, sim. Nós temos os jogos eletrônicos, e aqui eu gostaria de comentar com vocês e sugerir aos pais e mães que estão nos assistindo, nos acompanhando hoje, deixar para vocês como sugestão. Eu não tenho para mostrar aqui, porque eu tinha o livro e emprestei para alguém, então eu não tenho para mostrar, mas eu vou falar dele mesmo assim, porque é um livro que eu gosto muito. É o livro Game Over, do Adeilson Sales. Ele foi psicografado pelo espírito Luiz Sérgio. Esse é um livro extremamente importante para os adolescentes também, para que eles entendam o que significa todo esse processo de obsessão espiritual através das redes sociais, sim, mas é principalmente um grande alerta aos pais. Então, pais e mães, quem tiver possibilidade, leia o livro Game Over, ele é muito importante. Nesse livro, o Adeilson Sales, através do espírito Luiz Sérgio, relata inúmeros casos, né, de como se dá a obsessão espiritual, então inúmeros exemplos de jogos eletrônicos violentos que têm alterado, sim, o perispírito desses obsessores que se manifestam para esses jovens através de jogos violentos, de jogos viciantes, e que vem, sim, alterando o comportamento deles ao longo do tempo. Então, hoje nós temos adolescentes, jovens, crianças, perdidos dentro dos seus próprios quartos, isolados lá dentro, jogando por horas e horas seguidas, virando a noite assistindo ou jogando. Muita atenção, pais e mães que estão nos acompanhando. Se vocês soubessem o teor violento desses jogos, talvez vocês jamais permitiriam que os filhos de vocês tivessem livre acesso a eles. A simulação dos jogos eletrônicos, ela é tão realista, mas ela é tão perfeita que ela simula pessoas reais. Elas simulam pessoas reais. Então, isso dessensibiliza também o jovem, essas crianças, para a dor do outro. Porque se eu no jogo
matei 100, 200, 300, não sei mais quantos, e eu perceber alguém em sofrimento, alguém em dor, a tendência de eu ter empatia com a dor do outro diminui muito, porque eu me dessensibilizo na dor do outro. Porque eu estou tão habituado com a violência daquele jogo que eu não sinto mais quando eu percebo a violência real acontecendo na minha frente com alguém que eu amo ou próximo de mim. Então, muita atenção, pais e mães, porque não só os jogos eletrônicos, mas também os YouTubers, essas pessoas que estão educando os filhos de vocês dentro da casa de vocês, através das redes sociais. Essas pessoas estão ensinando valores para os seus filhos, estão doutrinando os filhos de vocês, não da forma talvez como vocês gostariam de ensinar e educar, mas da forma como eles consideram corretos. Mas quem está permitindo esse acesso? Quem paga a conta da internet em casa? São os adultos. Então, eles deveriam ter essa responsabilidade de verificar o que está acontecendo ali. Né? Então, observem os seus filhos, percebam, sintam com quem eles estão conversando. Como a gente brinca, o obsessor mora talvez do outro lado da linha. Hoje, tem adolescentes comprando drogas, delivery, entrega em casa. O seu filho está seguro na sua casa. Seguro do quê? Com muros altos, cerca elétrica, rede de alarme, câmeras. Mas ele compra droga pela internet. E aí? Vai entregar em casa, vocês nem vão perceber. Então, muita atenção, pais, mães, para essas questões. É importantíssimo que vocês acompanhem os filhos de vocês, mas não basta simplesmente proibir, é preciso conversar. Como diz o Adeilson Salles, não falem mais com os filhos de vocês. A partir de hoje não falem, porque o falar, ele é impositivo. Mas sim, conversem com os filhos de vocês, conheçam os filhos de vocês. Os filhos de vocês são espíritos que já viveram outras vidas, que já tiveram outros aprendizados, que já carregam na matriz espiritual deles também as suas próprias fraquezas. Então é importante que a gente consiga perceber estas, como a gente diz, essas ervas daninhas do espírito desde cedo. E é por isso que o espírito da criança, em tenra idade, na infância, é uma idade propícia a receber novas oportunidades educacionais. Então não percam esta oportunidade educacional, deixando isso para que a internet faça por vocês, ou que a escola sozinha faça por vocês, esperando que tudo parta da escola. A escola é fundamental, importante para muitas discussões, para aprendizagens cognitivas. A aprendizagem escolar, ela é necessária, mas a aprendizagem moral é responsabilidade da família, é responsabilidade dos pais. Então não abram mão desse grande presente que Deus deu para vocês, essa autoridade que foi delegada por Deus para cada pai e para cada mãe, para cada família. Então é fundamental que esses pais percebam a gravidade, sim. Algumas pessoas estão escrevendo aqui que é ao mesmo tempo tão real e tão assustador, então que eles não percam de vista quem são os seus filhos, com quem eles estão conversando. Sentem com eles, conversem com eles sobre aquele youtuber. Não basta dizer para eles, eu não quero que você assista a este youtuber, mas sente com ele e explique por quê. Explique quais são os valores que ele está pregando e que não são valores alinhados com os valores que vocês, enquanto família, enquanto genitores, acreditam. Então, essa conversa, ela é fundamental. Não somente a fala. Fala é um monólogo. É um monólogo impositivo ao qual provavelmente o adolescente ou a criança se fecha. Mas a conversa é uma troca de informações, em que vocês vão ter como perceber quem é
esta criança que entrou na família de vocês, que está no lar de vocês, que Deus entregou e confiou como seus filhos. Muito bem, mas não é somente para as crianças, né? Para nós adultos, para todos nós adultos, como a gente mencionou antes. A questão das traições virtuais, da pornografia. Mas a internet também tem virado palco de muita discórdia entre amigos, entre pessoas até mesmo desconhecidas. Basta que um post não seja, uma postagem não seja de acordo com aquilo que eu penso e eu acredito, que vira uma guerra, vira uma pauta de discussão infinita. Mas se fosse somente discussão, um debate, até seria educativo. Mas começa a partir para o campo da ofensa, da desmoralização. E por conta disso, muitas famílias têm se dividido, por conta de causas políticas, por conta de opiniões divergentes na religião, por conta de opiniões divergentes em outras questões que a gente vê virar em pauta de discussão e briga, de divisão, quando na verdade apenas se tratam de opiniões diferentes. É preciso que as pessoas entendam que esse absolutismo de verdade não existe. Nós não somos os donos da verdade. Nós somos seres aqui, aprendizes da vida. E aquilo que hoje pode parecer verdade para mim, daqui a pouco a vida vem e através de alguma circunstância ela me desconstrói aquela verdade e eu preciso me preparar para abrir uma nova. Então o absolutismo de verdade não pode dividir, porque não existe absolutismo de verdade. Esse ódio expresso que causa tanta distância na família tem sido um grande problema, não só na família, entre amigos. Quantas amizades foram divididas por conta de divergências de pensamento. Então, se a gente olhar, a internet virou palco de guerra, palco de briga. Virou aquilo que a gente chama de duelo mental, mas é um duelo cibernético, onde eu não quero saber a sua opinião, eu quero expressar a minha e tem que prevalecer. Uma outra questão que a gente observa bastante nas famílias acerca das questões tecnológicas, e não é incomum. Em muitos momentos, na nossa casa isso aconteceu recentemente na minha casa, a gente até brincou com isso. Estávamos em 5 pessoas numa sala e cada um olhando para o seu celular. E eu creio que isto não é comum somente na minha família, não aconteceu somente na minha família. Isso acontece em quantas famílias? Quantas vezes a gente esquece de conversar, de olhar no olho, de deixar o celular e a tecnologia de lado? Principalmente nos momentos das refeições, onde as pessoas deveriam partilhar aquilo que aconteceu durante o dia, conversar, trocar ideias. É o momento do diálogo e não se tem mais isso. Então hoje o celular virou o rei. Existem pessoas que chegam a ter crises de ansiedade se elas se deparam sem o celular. Esqueceram o celular em casa, meu Deus. Elas começam a hiperventilar, ficam ansiosas, porque o celular tornou-se uma parte, uma extensão do próprio corpo. E a gente precisa compreender que enquanto seres espirituais que somos, no plano espiritual, creio que não tenha celular para todos nós. Não é assim que vai funcionar. Então, nós viramos, sim, pessoas muito conectadas. A conexão é importante, ela é necessária, é um caminho sem volta. A gente tem que aprender a dosar. Como tudo na vida, é a medida da dose que vai dizer se aquilo é nocivo ou saudável. Né? Como a gente diz, um remédio numa dose adequada, ele é extremamente curativo, benéfico para o nosso corpo. Mas numa dose exagerada ele pode matar, ele se torna nocivo e venenoso. Assim é com tudo na vida, inclusive com a tecnologia. Que a gente possa, na verdade, aprender a usá-la a nosso favor
E eu creio que nós vamos caminhar, sim, para um equilíbrio de utilização, porque é uma tecnologia relativamente nova. Se nós observarmos bem, na última década que o uso do celular com essas transmissões simultâneas, junto com a internet, se popularizou entre nós. E então, relativamente, é uma tecnologia nova. Então, nós somos ainda aprendizes. Então, a gente saiu de um não uso para um excesso de uso. E o ideal é que a gente volte para uma linha de bom senso, né? Eu vou contar para vocês uma história de monoideísmo que o Adeilson Salles traz nesse livro Game Over, que eu me recordo que eu li na época quando eu fiz a leitura desse livro, me chamou muito a atenção. Contava a história de um jovem que ele desde criança, ele foi criado sem muitos limites, então os pais também não tinham muito tempo para estar com ele e deixavam esse jovem bem à vontade para fazer uso do computador, do celular, quando ele bem entendesse, e logo cedo, desde criança, ele desenvolveu um apreço muito grande por jogos eletrônicos violentos. Então, desde tenra idade, ele veio jogando e cada vez mais ele entrou a adolescência adiante jogando. E na adolescência, ele começou a se relacionar na escola com um grupo de outros adolescentes que gostavam dos mesmos jogos violentos também. E esses jogos violentos, eles foram também despertando neste jovem uma reminiscência de outras existências que era da dependência, né? Que não era da tecnológica, porque não existia, mas eram outras dependências. A raiz é a dependência. O tipo da dependência é circunstancial e determinado pelo momento que o espírito vive. E esse espírito desse jovem se adequou à dependência tecnológica. Então ele se aliou a uma gangue na escola que cometia pequenos delitos. E esses pequenos delitos foram crescendo, até que este jovem se envolveu num ato violento e foi assassinado. E um ato interessante que o espírito Luiz Sérgio relata nesse livro Game Over é que no dia do enterro desse jovem, de um lado estavam os pais, muito tristes, chorando, desesperados. Do outro lado do caixão estava o espírito deste rapaz. E próximo do caixão haviam 3 entidades que elas estavam modificadas no seu perispírito com a aparência dos jogadores daqueles jogos violentos, dos personagens, dos jogos violentos. Porque o perispírito, os obsessores se usaram da modificação do perispírito para obsediar este jovem, para que ele continuasse nessa questão da violência, da propagação da violência que levou ele a um desencarne precoce. O que essa história nos diz? Que a obsessão muitas vezes nos leva ao monoideísmo, a uma ideia fixa, a uma fixação mental, aonde a pessoa ela só pensa naquela circunstância, naquela situação. Então, se a dependência e a obsessão for vinculada a jogos eletrônicos violentos, haverá uma ideia fixa nesse sentido. E posteriormente, provavelmente, há questões de violência também. Então, a questão da obsessão espiritual e tecnologia, ela também perpassa por essas nuances e por isso que nós precisamos nos atentar muito a essas questões. Mas como que a gente pode reverter tudo isso, né? Como que se faz para que nós adultos também não sejamos dependentes tecnológicos, para que enquanto os pais que nos assistem hoje possam também conseguir orientar os seus filhos para que eles não desenvolvam dependência tecnológica. Primeiro, os pais precisam ser um bom exemplo para os seus filhos, precisam ser a referência para esses filhos, no sentido de saber lidar bem com as suas emoções e, principalmente, ter tempo de qualidade para esses filhos. Porque se você não der tempo de qualidade para esses filhos, provavelmente esse filho ocupará esse tempo com outras questões, dentre elas a dependência tecnológica. A ampliação
do uso da tecnologia, que pode ser perigosa, como a gente já viu. Em segundo lugar, os pais precisam saber colocar disciplina, ter a disciplina como uma questão muito forte dentro de si. Não a disciplina do autoritarismo, mas uma disciplina pautada pelo exemplo e pela firmeza, que é diferente de ser autoritário. Então, ser firmes e ser disciplinados, ser disciplinadores, faz com que vai proporcionar aos seus filhos uma oportunidade de aprender diferente, de saber o poder do não, de saber até onde você pode ir e também saber domar as más inclinações, domar os seus vícios, porque, em especial os adolescentes, eles ainda não conseguem ter a autonomia de planejamento, porque as suas conexões cerebrais ainda não estão plenamente amadurecidas. Por isso, é preciso que esses pais ensinem esses filhos a lidar com as frustrações. E como que se lida com frustrações? Aprendendo a respeitar limites, aprendendo a lidar com o não. Porque depois, quando eles forem para a vida, os nãos que a vida darão serão muito mais duros. Isso fará com que se desenvolva neste jovem a capacidade de resiliência, que é a capacidade de... É uma lei da física, né? É a capacidade de você, às vezes, se desestruturar, entristecer, sofrer e depois se reerguer, se refazer. Então, a tecnologia, ela é uma coisa ruim? Totalmente ruim? De forma alguma. A tecnologia, ela é extremamente positiva. Como a gente falou no início, graças a ela, por exemplo, nós estamos aqui conversando hoje. Mas não só isso. Se nós observarmos quanto conteúdo incrível nós encontramos na internet, quantas coisas boas a internet pode nos proporcionar, quantas informações de qualidade que nós temos sim também ao alcance de um clique, né? Então, tudo isso pode ser sim utilizado a nosso favor. Pode ser sim e pode e deve ser usado para nossa edificação, para o nosso crescimento. Como que a gente pode fazer para que essas coisas se modifiquem, para que a gente consiga usar esse tempo que nós estamos usando talvez em excesso na internet, né? Com as nossas tecnologias, com os nossos celulares, nas redes sociais. Como que a gente pode fazer para que isso se transforme em algo positivo? Primeiro, falar menos e conversar mais, como diz o Adeilson Salles. É o escutar. É quando o seu filho chegar em casa, perceber como ele está. Chegar perto dele, cheirar seu filho, abraçar ele. Sentir se ele está tendo um cheiro estranho de cigarro, de álcool. O que está acontecendo com ele? Escutar ele, conhecer o que ele pensa, como ele pensa. Ele é um espírito diferente de você. Você, pai e mãe, terão a sagrada oportunidade, sim, de educar o seu filho, de doutriná-lo, sim, dentro dos valores morais fundamentais que você acredita que são valiosos e importantes. Mas ele também já carrega uma bagagem e um instinto que é dele. Tirar tempo de qualidade com a família. Aquele momento de ir pescar junto, praticar um esporte junto, brincar, sentar no chão, né, com seu filho pequeno, com seu filho maior, sair com ele, fazer algo junto com ele. Não é só querer que ele esteja com você, mas também você, pai e mãe, estar com ele, aonde ele estiver, para que você possa conhecer os amigos que ele tem, convidar esses amigos para ir até a sua casa, para saber quem eles são e como eles pensam, né? Ser para seu filho o porto seguro, oferecer uma família sólida o bastante para que o seu filho sempre consiga enxergar ali o porto seguro que ele vai buscar diante de uma dificuldade, para que seu filho, diante de uma
de uma tristeza, ele não procure essa resposta no Google, mas ele procure em você, que ele peça para você, que ele tenha essa confiança em ti e não somente na internet. E usar adequadamente o recurso da tecnologia e ensinar o seu filho a usar adequadamente o recurso da tecnologia. Ensinar o seu filho como preencher a inscrição, por exemplo, para ele assistir ou jogar um jogo, porque não é que ele não possa jogar, mas ele vai jogar dentro de um tempo que é saudável, dentro de uma quantidade de tempo que não irá prejudicá-lo. Mas quando ele for fazer isso, que você possa ensiná-lo como fazer isso de uma forma segura, para que ele não exponha informações excessivas na internet, para que ele não seja vítima de criminosos, de pedófilos, né, dessas redes que hoje descobrem tudo sobre a vida e a rotina dele e podem colocá-lo, sim, de fato em risco. Então, ensinar a usar o recurso da tecnologia adequadamente, identificando a informação verdadeira da informação falsa, a informação verídica da informação fake news. Como eles podem fazer essa distinção? E para os pais que têm dificuldade em fazer uso da tecnologia, mas gostariam de poder acompanhar os seus filhos, peçam para que eles ensinem vocês. Porque os filhos, eles têm uma facilidade imensa em lidar com a tecnologia. Não esqueçam que a geração millennials que nasceu agora a partir de 2010 é uma geração extremamente tecnológica. Então eles têm muita facilidade em aprender e também em ensinar, por que não, né? E por fim, para que a gente consiga fazer esse fechamento, é possível que a gente se liberte dos nossos obsessores, e no caso da discussão da noite de hoje, dos obsessores que nos influenciam através das redes sociais? É possível? Sim. Os espíritos dizem a Kardec que sim. Na questão 467 do Livro dos Espíritos, eu vou ler para que a gente possa entender melhor, a pergunta é: podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal? E a resposta é sim, porque eles só se ligam às pessoas que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Então, quer dizer, a partir do momento que eu consigo me disciplinar, cuidar dos meus pensamentos, a questão do orar e vigiar, né? Vigiar os meus pensamentos. Eu consigo ter autonomia nas minhas ideias, independente da influência maléfica ou da quantidade de tempo exorbitante que eu estou ficando na tecnologia ali. Quando eu consigo dominar isso em mim, esse tipo de obsessor não encontrará mais este campo de atuação para influenciar o meu espírito. E, portanto, não havendo mais motivo para ficar, normalmente eles se afastam. Então, a nossa ligação com os obsessores se dá pelo teor de pensamentos e ações que nós temos, porque é isto que nos conecta a eles. Então, quando a gente consegue fazer essa superação, né, das nossas dificuldades, quando a gente consegue eliminar de nós essas questões que nos ligam aos obsessores, eles automaticamente se desvinculam. E pessoal, para que a gente possa finalizar, é sempre importante que a gente consiga fazer escolhas úteis na nossa existência. Os caminhos, eles estão sempre aí para que a gente possa escolher o caminho que a gente deseja seguir. Independente da área da vida da gente, a escolha, ela nos é dada, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, que a gente consiga fazer escolhas sábias, escolhas que nos projetem para o espírito que a gente quer se tornar. Não necessariamente para o espírito que a gente é hoje, porque nós somos muito imperfeitos ainda. Mas sempre perguntem para a sua consciência se a atitude que você está tendo agora, ela é uma atitude condizente com o espírito que você quer ser, com o espírito que você quer se tornar. E se essa atitude não for condizente, tente corrigi-la.
Se não for possível corrigi-la sozinha ou sozinho, busque ajuda. A ajuda é uma ferramenta muito importante, né? Em muitas circunstâncias, em muitas situações. Né? Deus capacita pessoas para que elas possam também ser os seus instrumentos. Busque ajuda do Espiritismo através do Evangelho no Lar. Coloque esta prática para funcionar junto com sua família. Ore muito. Conecte-se com Deus, com o seu espírito amigo, com o seu mentor. Ele nunca falha com você. É mais fácil que nós nos desvinculemos deles, mas eles não se desvinculam de nós. Então, que a gente possa permanecer nessa conexão, porque essa conexão é escolha. E a escolha perpassa pela vontade, e a vontade, ela é consciente. E é necessário um mínimo de vontade para que a gente alcance aquilo que a gente deseja. Então, queridos amigos, nós vamos encerrando a nossa fala da noite. Eu vou convidar para que a gente possa elevar o nosso pensamento, fechando os nossos olhos, quem tiver possibilidade. Agradecendo a Deus por todos os instrumentos que Ele coloca em nosso caminho, inclusive os instrumentos modernos, porque eles são para nossa edificação, eles são para o nosso bem. Que nós tenhamos, Senhor, sabedoria, discernimento, para utilizá-los de acordo com o propósito divino do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual. Que nos nossos lares nós sejamos mais vigilantes, que possamos ser mais amorosos, mais presentes na vida daqueles que ali estão. Dá-nos, Senhor, a sabedoria necessária, a intuição e a percepção de sermos vigilantes quanto às nossas ações e bons orientadores nas ações daqueles a quem Deus nos confiou como filhos. Que assim seja. Eu agradeço a todos vocês pela participação da noite. Muito grata por todos que aqui estiveram. E convido a todos vocês para que na próxima quinta-feira, novamente às 20 horas, nesta mesma página do Facebook, vocês possam acompanhar mais uma palestra que será por aqui transmitida. Que Deus abençoe a todos nós.